Fala, meu aluno, tudo bem? Professor Werner aqui para mais uma aula do nosso laboratório de redação. Lembrando que nessas últimas aulas nós estamos analisando, o manual do aluno, a cartilha de participante. Esse manual ele é extremamente importante para vocês. Então, faça a leitura. Analise não somente os textos que nós estamos mostrando nas nossas aulas, mas os demais textos, porque geralmente tem 5 ou 6 textos ali, são propostas que alcançaram a nota 1000. E é muito interessante que ele não vai mostrar, o INEP ele tem o cuidado de não apresentar propostas semelhantes, a mesma ideia argumentativa, com a mesma área do conhecimento, com a mesma proposta de intervenção. Não. Ele vai sempre mostrar ideias distintas para que você, aluno, possa entender que há vários caminhos. E talvez algum daqueles ali seja o caminho que constantemente você utiliza nas suas redações. Tá? O nosso foco aqui não é ficar repetindo temas que já caíram, obviamente. Nós não temos essa ideia. Mas o nosso foco é que você entenda como que o INEP vai avaliar a sua redação. Aquele material que ele preparou para cada um de vocês. Professor, mas a gente consegue descobrir o tema através disso aí, meu aluno? Não fique pensando nisso. No nosso curso, nós não temos essa ideia de adivinhar o tema. Tomara que sim, né? Caiu um tema que o professor Werner trabalhou. Perfeito, vocês vão alcançar a nota máxima. Entretanto, quando eu falo que eu trabalho com um eixo temático, a ideia é que qualquer tema daquele eixo ou outros eixos, né, outros temas, você tem argumento suficiente. Porque se você for olhar em todas as estratégias argumentativas, em todas, principalmente a área do conhecimento, nós já trabalhamos mais de 30 das nossas aulas. Então começa a olhar desde a primeira aula até hoje, é muita ideia. E esses textos também, que é apresentado, que tiraram nota 1000, essa área do conhecimento pode ser utilizada em outras estratégias. Né? Uma área sobre educação, uma área sobre tecnologia, ou educação e tecnologia de forma conjunta, área sobre saúde e tecnologia de forma conjunta também. Então é bacana você fazer essa análise. Então o que nós vamos analisar hoje é a redação do Enem 2019, a cartilha do participante, na verdade, né? Como eu disse a vocês, ele sempre vai mostrar uma redação que ocorreu no ano anterior. Nesse caso aí, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. A meu ver, foi um dos temas mais complexos que poderia cair. Né? Eu falo isso enquanto professor, eu achei um tema muito complexo. Mas quando, ao ler o texto de apoio, foi totalmente diferente. Por quê? Eu fico na torcida. Eu fico aqui fora da torcida. Poxa, tomara que, né, os meus alunos... Tomara não, eles vão conseguir uma nota boa e tal. Mas aí a gente fica esperando, ansioso, esperando aquela ansiedade, esperando o tema. E quando o jornal só disponibilizou o tema, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, aquilo ali trouxe um bloqueio para diversos professores. Nossa, o que ele vai trabalhar? O que está acontecendo? Entretanto, meu aluno, nós não resolvemos nos calar naquele período. Alguns perguntaram o que vocês acharam do tema. Eu só posso falar do tema depois que eu fazer a análise da proposta como um todo, porque não é só aquela frase. Nós temos ali o texto de apoio, e o texto de apoio ele serve de um caminho, de um norte para que você venha escrever uma redação de fato da forma que eles estão querendo. Então, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet é o que nós vamos avaliar, analisar nessa aula. O que você pensaria sobre essa redação? Inclusive, essa redação, nós temos falado muito mesmo durante as nossas aulas, na competência 1, na competência número 2, na competência número 3, e também vamos falar na próxima competência, que é a nossa próxima aula, competência de número 4, falamos muito sobre essa ideia de manipulação. Por quê? Porque a base foi a última redação que o INEP liberou, né? Olha quanto tempo que ele liberou para análise do caderno de redação, o caderno dos corretores e o caderno do aluno. Nós estamos aguardando ansiosamente esse ano a liberação do caderno voltado para a democratização do acesso ao cinema, que ainda não foi liberado. Eles costumam liberar um mês antes da prova do Enem. Então, talvez eles ainda liberam nesse finalzinho deste ano, ok? Então, o que eu poderia escrever nessa redação aí? Manipulação do comportamento. O que é manipular?
Como que você é manipulado? Ah, professor, eu sou manipulado pela comida. Se tiver comida, eu vou. Ah, eu sou manipulado, professor, pela rede social. Se tem algum famoso lá, fala, olha, faça isso, eu vou fazer, porque eu gosto muito daquele jogador de futebol, daquele cantor, daquela pessoa ou daquele político. Eu sou manipulado. Ah, eu sou manipulado, professor, pelas ciências. Ai, tomara que vocês sejam manipulados pela ciência. Não, o que a ciência falou, eu estou falando. Né? A minha vida é pautada naquilo que é teórico. Perfeito, meu aluno. Então você chegou ao ideal que nós esperamos para um futuro universitário. Então, basicamente, nós temos aqui a manipulação e ela existe na nossa sociedade. Às vezes você vai comprar um carro, né? Às vezes você, né? Eu também não. Mas os seus pais, os responsáveis vão comprar um carro, alguma coisa, algum fato vai trazer, né, para que você tenha ali vontade e desejo de comprar. Isso é uma manipulação do comportamento. Agora, manipular o comportamento, o que é o comportamento? O que é o seu comportamento? Às vezes você é uma pessoa calma, é um comportamento. Às vezes você está estressado, é um comportamento. Às vezes você está cansado, é um comportamento. Você está feliz, é um comportamento. Manipulação do comportamento do usuário. Mas o usuário o quê? Né? Do usuário da internet. Né? Aquele que está na rede social, aquele que está ali mexendo na internet, no computador. Mas como que é feita essa manipulação? Pelo controle de dados. Professor, isso nunca aconteceu comigo. Quer ver o que aconteceu? Você está assistindo uma série na Netflix, por exemplo. De repente está lá, ó, isso é bom para você. Aparece alguma coisa voltado para indicação de filmes. É uma manipulação. Pesquisem agora em um site de compras, qualquer site de compras, vocês podem pesquisar depois dessa aula. Pesquisem lá, cebolinha, comprar cebolinhas. Sei lá, veio na minha cabeça agora. Comprar cebolinhas. Quando você entrar na sua rede social, o que vai aparecer ao lado lá enquanto propaganda? Essa cebolinha. Poxa, mas a rede social não sabia que eu estava querendo comprar cebolinhas. Mas, basicamente, ela pegou ali, ela teve um controle dos seus dados e está te vendendo esse produto. Nossa, professor, isso é horrível. Isso está tirando a minha liberdade de escolha. É uma forma de trabalhar o seu texto. Só que eu vou deixar né, uma curiosidade também para vocês para a leitura desse manual. Gente, leitura nunca é demais. Então aproveita, esse material está aí livre para vocês. Façam a impressão desse material, porque tem um texto no manual do aluno que ele fala o seguinte, que o candidato ele foi totalmente favorável a essa manipulação. Olha que bacana, ele foi totalmente favorável e o INEP aceitou como nota 1000. Mas o outro foi contrário à manipulação e o INEP aceitou como nota 1000. E eu vou analisar uma dessas duas redações. Se você ficou curioso, você vai ter que pesquisar e ler essa redação. Mas lembrando que nós temos que falar de manipulação. Eu já vi algumas redações, alguns alunos chegaram, professor, olha essa redação aqui. Eu falei que está sendo manipulado na televisão. Mas como assim? É, porque a emissora X ou tal emissora utiliza das novelas, mas não é na televisão, não é na mídia televisiva, é na internet. O local dessa manipulação é único, na internet. Se ele falasse manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados, até o controle de dados traz a ideia da internet. Então você deveria falar de Facebook, Orkut, vocês nem sabem o que é Orkut, né? MSN, talvez vocês nem sabem o que é MSN. Twitter e outras áreas assim. Então você precisa especificar dentro da sua redação. E será que o candidato que nós vamos analisar, ele trabalhou sobre isso? Vamos lá, olha o primeiro texto de apoio. Professor, que texto de apoio longo usou? E olha, ainda cortei, eu só peguei um recorte ali para vocês. Resumi e muito! Porque lembra que eu falei com vocês? 2011 a prova parecia tão simples, né? Ela ali um texto simples, um texto nota 1000 muito simples, e parece que a situação vai ficando mais complicada, professor, você está me deixando mais desesperado. Não, é porque a educação vai mudando, ela vai chegando em transformação, e você certamente está preparado para isso. Aqueles alunos de 2011 não tinham uma aula igual vocês estão tendo hoje, com todo o preparo, mesmo que online, mesmo que à distância, mas vocês têm um amparo da sua escola, um amparo nosso enquanto pré-ENEM digital. Então é interessante você pensar que sim, quanto mais oportunidade você tem,
mas a prova vai ficar mais difícil, né? Isso ocorre nas escolas. Às vezes o professor não conseguiu terminar um conteúdo, aí o que acontece? A gente vou cobrar só o capítulo tal e o capítulo tal. A prova fica um pouquinho mais tranquila. Quando o professor consegue trabalhar todos os conteúdos, todo o livro, ele traz uma prova mais complexa. Vai depender daquilo que é a sua base. E vocês estão extremamente preparados. Mas o primeiro texto de apoio, não vamos lê-lo, mas só para você ter uma ideia ali, ele fala usuários, né, de um serviço todos os dias, eu até cortei ali, todos os dias, os usuários de um serviço de música digital recebem uma lista personalizada das músicas que lhe permite descobrir novidades. Ou seja, o cara acordou, chega ali, olha, separamos essa música para você. Vrá! Aí ele fala, não te pedi nada. Ué, você não pediu? Pediu sim, mas como é que você sabe que é essa música que eu queria ouvir? Porque você pesquisou sobre uma outra, nós temos essa ideia, que é ligação com essa. Então, ele já trata basicamente disso aí, essa filtragem de informações, né? Obviamente, traz uma certa liberdade, uma ilusão de liberdade. O primeiro texto traz sobre isso aí, ó, a ilusão, as duas últimas linhas, né? O principal problema é a ilusão de liberdade de escolha que muitas vezes é gerado pelos algoritmos. Ah, professor, mas eles me colocaram 10 músicas ali, eu escolhi uma, eu tive a liberdade. Mas quem falou que você queria aquelas 10? Como que eles fizeram isso aí? Aquele filtro bolha. Então é muito interessante analisarmos essa ideia. O primeiro texto já trata sobre isso. O segundo texto vai ser um pouquinho mais aprofundado. Olha lá, ó. Nos sistemas gigantes da internet, a filtragem, né, de dados é transferida por um exército de moderadores de empresas localizadas no Oriente Médio e do Sul da Ásia, que tem um papel importante no controle daquilo que se deve ser eliminado na rede social a partir das sinalizações dos usuários. Obviamente que ele não fica olhando, né? Já vi isso no filme, o cara fica me olhando, aí eu acabei de pesquisar, ele joga lá, não. Isso tudo, né, tem toda uma inteligência artificial. E, obviamente, isso aí vai ser processado em um algoritmo que vai, depois, acaba te manipulando. O terceiro texto vai mostrar sobre as pessoas, como que as pessoas utilizam a internet, quem são as pessoas que utilizam a internet, a idade das pessoas que utilizam a internet, o tempo que as pessoas ficam na utilização da internet e quais são os meios, né? Se é rede social, se é e-mail, se é mensagens diretas. Então é isso que é interessante, porque através disso aí ele vai conseguir transferir um produto, vou usar o termo produto, para você, usuário. E isso se torna uma manipulação, seja ela no seu pensamento positiva, seja ela no seu pensamento negativo. Ok? Então são essas ideias que deveria ser pensado no texto. O próprio manual, é muito interessante isso, que o próprio manual mostra o que ele esperava de cada um de vocês, aluno. A primeira ideia que ele espera, ó, o texto 1 apresenta uma reportagem que discute o funcionamento dos algoritmos, né, em aplicativos, que mostra ali a ideia para que você tenha uma certa escolha. Todo dia vai mandando para você uma bagagem cultural, mas daquilo que é personalizado para o usuário. Se eu gosto do estilo musical, sempre vai chegar aquele estilo para mim. Nunca vai vir outro totalmente, né, desconectado. O segundo traz um artigo sobre o processo de controle de conteúdo informacional, né? O controle por parte dos algoritmos, né? Vai trabalhar essas ideias, quem são os moderadores, a mediação desses moderadores. O texto 3 é o que nós apresentamos para vocês, ele parece ali, mostra um infográfico que mostra as estatísticas de 2016 sobre o acesso à internet no Brasil, né? Por gênero, faixa etária e qual é a finalidade. Então, por gênero, eles vão mandar algum produto relativo àquilo ali, ao que você pesquisou, a faixa etária e também a finalidade. Isso ocorre já na TV aberta. Você percebe isso aí, determinado local, que você, eu estou assistindo um programa de culinária. Então, geralmente, as propagandas que vão ser passadas ali naquele programa de culinária são propagandas voltadas para, né, alguma coisa, algum produto, algum alimento, alguma coisa voltada para vasilhas, essas coisas. Ou seja, não é só para mulheres, mas para todos, no geral, né? Que isso é só para mulheres. Não, para o geral, eu assisto, eu gosto. Às vezes, olha, eu vou comprar aquela vasilha ali, eu vou comprar aquilo ali, porque acaba me influenciando. Ou se você está assistindo um jogo de futebol, geralmente passa alguma coisa que se torna certo comum para aqueles que gostam de futebol.
Beleza? Por isso que as propagandas de cerveja, de carro, de outras coisas geralmente aparecem nisso aí. Então a TV aberta ela faz essa manipulação. Só que a redação ela vai apresentar uma manipulação voltada para a internet. Professor, se fosse nessa redação, poderia usar como área do conhecimento a TV aberta? Perfeito, falar que isso já acontecia na nossa sociedade e agora, né? É claro que eles não conseguem ter acesso a todo mundo, porque às vezes você liga a TV e fica ali só para mexer no computador, né? As pessoas falam isso, eu ligo a televisão para ficar mexendo no computador. Não sei nem o que está passando. Então a televisão ela não consegue fazer esse controle de dados. Mas pelo programa que ela está fornecendo, ele consegue mais ou menos ter uma base de quem é o perfil da pessoa que está assistindo. E olha a redação longa. Uma redação totalmente diferente daquela que nós analisamos até aqui. 2017, 18, 19 são redações longas. As antigas geralmente eram redações mais curtas e todas alcançaram a nota 1000. E a tendência é essa mesmo, a galera vai escrevendo muito, vai conhecendo muito, uma gama de informação, uma gama de estratégia, a internet está lotada aí de aulas bacanas, então é isso que você precisa fazer, escrever, mas não o chamado encher linguiça, mas escrever para ter um conhecimento. Olha o que ele fala ali, a revolução, olha como que ele começa a introdução. Olha como que ele utiliza, né, para contextualizar. Ele não começa a falar sobre a manipulação, ele fala, olha, a revolução técnico-científica informacional, iniciada na segunda metade do século XX, inaugurou inúmeros avanços no setor de informática e de telecomunicações. Opa! Então nós tivemos um avanço na informática, nós tivemos esse avanço, mas esse avanço foi só positivo? Beleza, vamos analisar. Professor, o que isso tem a ver com o tema? Nós vamos ter que ler a introdução por completo para entender isso aí. Embora esse movimento de modernização tecnológica tenha sido fundamental para democratizar, né, o acesso, lembra? Fazer todos a ter esse acesso, né, a participação de rede social, todas as ferramentas digitais, olha o que ele fala, tal processo foi acompanhado por invasão da privacidade de usuários. Professor, mas ele está sendo favorável ou contra? A palavra invasão para você é favorável ou contra? Quando eu falo assim, fulano invadiu o meu coração, mas não estou falando de um modo denotativo, nem metafórico, estou falando ali. Essa invasão ocorreu, tá? Não estou falando de literatura, estou falando da redação. Essa invasão já é um juízo de valor negativo, invasão da privacidade de usuários. Então ele já trata mais ou menos sobre isso aí, ó, em virtude do controle de dados efetuado por empresas de tecnologia. Meu aluno, a introdução já apresentou o tema de forma completa e já mostrou um posicionamento. O controle de dados, para mim, não serve. É negligente, é incoerente, não pode ocorrer. É negligente porque o Estado ele precisa intervir nisso aí. Será que ele vai mostrar alguma coisa? Olha que ele continua ainda. Olha que introdução perfeita, longa, mas perfeita. Tendo em vista que o uso de informações privadas de internautas pode induzi-los a adotar comportamentos intolerantes ou aderir posições políticas. Olha que interessante. Ele não está falando só de compras. Ele fugiu da ideia que nós estávamos falando, nós citamos alguma coisa de compra, mas ele está falando, olha, que essa manipulação pode ser questões voltadas para a intolerância, para o posicionamento político. Nós precisamos, né, buscar alternativas que inibem o quê? Essa manipulação. Então, esse texto, ele já mostrou que ele é contra. Primeiro, ele mostrou que ele é contra porque pode induzir as pessoas a comportamentos intolerantes. Vamos ver se ele vai jogar isso no texto no primeiro desenvolvimento? Olha lá. A princípio, é necessário avaliar como o uso de dados pessoais por setores de tecnologia contribui para para fomentar condutas intolerantes. Opa! Ele já apresenta ali o que ele falou na introdução. Que, infelizmente, esse controle traz condutas, né, incoerentes para a nossa sociedade. Preconceito, né, o cyberbullying, todas essas informações. Ele não colocou ali, eu só estou citando para vocês o que seria isso aí. Então, professor, mas ele prova isso. Então, ele vai usar aquela filósofa ali, a Hannah. Ele vai trabalhar um aspecto voltado, né, que vai, pode-se considerar a diversidade como inerente à condição humana, de modo que os indivíduos deveriam estar habituados à convivência com o diferente. Ou seja, nós deveríamos estar habituados com aqueles que são diferentes. Deveríamos.
A filósofa disse isso aí. Ele já jogou. Professor, não tem ligação com o tema. Será que não tem? Lembra que eu falei com vocês, às vezes parece que o uso não é pertinente, nem articulado, mas depende muito da estratégia, da forma que você vai utilizar para trabalhar esse texto. Olha, todavia, a filtragem de informações efetivada pelas redes sociais inibe o contato dos usuários com conteúdos que dividem seus pontos de vista, outros pontos de vista, né? Uma vez que os algoritmos utilizados favorecem publicações compatíveis com o perfil do internauta. Compatíveis com o perfil do internauta. Quer dizer o seguinte, se eu sou uma pessoa intolerante, infelizmente, as informações que vão apresentar na minha rede social geralmente são de pessoas também intolerantes que vão alimentar a minha intolerância. Então, quando ele usa a ideia da filósofa, está falando isso aí, que a sociedade deveria conviver com as diferenças, mas a manipulação, olha onde ele chegou, mas a manipulação dos usuários não permite isso. Você não vai conhecer o diferente porque você vai conhecer somente aquilo que está no seu individualismo, que ela vai apresentar aquilo que você é. Você não vai conseguir fugir da bolha. Você está preso naquela bolha. E, infelizmente, essa bolha não é apenas de comprar um produto. Essa bolha ela pode ser também de um aspecto voltado para a intolerância. Olha como que esse texto é trabalhado. E por último, ele finaliza esse parágrafo de desenvolvimento, ele está no primeiro desenvolvimento. Olha lá, ele vai retomar a ideia da filósofa lá. Observe-se, por consequência, né, dessas restrições ao debate e essa ideia também de confrontos dessas opiniões, por quê? Eu não tenho mais. Eu estou restrito àquilo que é diferente. Vai favorecer o quê? Né? Aí vai lá, por sua vez, favorece a segmentação da comunidade virtual. Esse cenário dificulta o exercício da convivência com que, né? Que exercício é esse de convivência? Por que ele está falando isso? Porque a filósofa falou lá em cima, olha, que a sociedade ela precisa trabalhar, né, com a diferença, ela precisa conhecer a diferença, nós precisamos estar habituados com o diferente. E a manipulação não deixa. Olha que fantástico que ele usa. Então, o que reforça a ideia, né, de aspecto voltado para discriminações. Beleza, meu aluno? Então é isso que você tem que pensar ao trabalhar o seu texto. Realmente é um texto longo. Esse texto, obviamente, ele trabalhou em 30 linhas, mas é um texto perfeito, todo articulado, as ideias estão encadeadas. Perceberam que ele falou isso na introdução, ele está finalizando isso no desenvolvimento 1. No desenvolvimento 2, ele fala um pouquinho também, em seguida é relevante examinar o controle sobre conteúdos que é vinculado em sites que favorece a adesão dos internautas em certos viés ideológicos. Ou seja, lembra primeiro que ele falou na questão do preconceito, de uma certa violência. E agora ele está falando das questões políticas também, todos os aspectos de posicionamento político do indivíduo. Aí ali ele cita o Facebook, o Twitter, né? Traça o perfil dos usuários com base nas páginas visitadas. Ou seja, eu vou visitar, a exemplo, eu vou visitar uma página de direita ou de esquerda, uma página de centro. Dependendo daquela página que eu vou estar visitando, outras páginas vão ser sugeridas para mim. Então eu não vou ter o conhecimento das outras áreas políticas, né, dos outros lados políticos. Eu vou ficar preso naquele meu único lado. Então ele trouxe isso aí também como uma deficiência, como um problema. Em posse dessas informações, as empresas de tecnologia elas começam a privilegiar algumas notícias, inclusive, né, aquelas sem procedências confirmadas. Então, se você pesquisou alguma coisa, eu posso utilizar do fake news. Eu tenho aí o fito, a grande importância que eu quero é aqui, reforçar o meu lado do posicionamento político. Isso falando enquanto moderador de alguma rede social. Tá? Obviamente que ele vai tratar disso aí. Então, por isso que ele fala assim, portanto, ali, contato-se o quê? A ideia ali, você vai entender a possibilidade de manipulação ideológica na rede social. Ele jogou isso no parágrafo, né, no parágrafo introdutório aqui, no tópico frasal e finaliza ali fechando o texto. Perfeito. Lembrando, então, que ele apresentou para nós na introdução e no desenvolvimento. Na introdução e no desenvolvimento ele apresentou a primeira ideia de violência, intolerância, e no segundo, questões políticas, posicionamentos políticos. Será que ele vai resolver isso? Portanto, fica evidente a necessidade de combater o uso de informações pessoais por empresas de tecnologia. Para tanto, olha lá,
É dever do Poder Legislativo explicar medidas de caráter punitivo a essas empresas. Então ele já vai começar ali a punir. Se eu punir, eu já vou resolver o primeiro e o segundo problema, né? Aí ele já vai mostrar como que seria feito isso aí. Olha, e essa proposta tem por finalidade evitar a manipulação do comportamento dos usuários. Perfeito. Então ele fala o seguinte: ah, professor, mas ele não resolveu a questão voltado para a violência, né, os preconceitos, a discriminação, e nem a questão de questões políticas. Mas quando ele fala, ó, nós precisamos acabar com a manipulação. Se eu acabo com a manipulação, obviamente eu vou reduzir aquela questão da influência de não aceitação do diferente, do próximo, e também influências políticas. Então, resolvendo isso, eu já resolvo as duas outras problemáticas. Então, por isso que está inserido ali. Então, o INEP ele vai falar o seguinte, olha o comentário do INEP, o tema é abordar de forma completa, né? Já no primeiro parágrafo. Vou precisar repetir isso. Sempre, mas sempre, meu aluno, aborde o tema de forma completa, ok? Né? A qual vai mostrando ali que os avanços tecnológicos foram acompanhados da invasão de privacidade. Então ele já vai mostrar isso aí. Depois, ele vai usar de forma produtiva ali a ideia da revolução tecnocientífica. Olha, professor, ele aceitou duas áreas do conhecimento. É por isso que eu falo para vocês usar pelo menos três. Ele aceitou a primeira, que ele usou lá na contextualização como área do conhecimento. Ele aceitou a segunda da filósofa e está falando, olha, bacana, ele utilizou esses mecanismos, né, essa área do conhecimento para reforçar a tese em que a manipulação das informações causa malefícios à sociedade. E por último, ele vai elaborar uma proposta, né, de intervenção concreta, detalhada e obviamente que precisa respeitar os direitos humanos. E ele vai propor soluções, na verdade ele propõe uma solução que está ali relacionada com toda a abordagem que for apresentada durante o texto. Ok, meu aluno? Então, nossa aula basicamente de análise de redação, ela finaliza por aqui, porque na próxima aula nós vamos falar sobre o material de leitura mais do corretor, que fala sobre a competência de número 2, que vai tratar também da ideia de coesão. Lembra os conectivos introdutórios, conectivos argumentativos, algumas informações que às vezes, professor, eu não sei, eu não gosto de ficar usando atualmente, mas eu sei só usar o atualmente. Está com essa dificuldade? Te aguardo na próxima aula. E, meu aluno, mais uma vez, eu agradeço a sua participação.